Alguma vez você já fez um teste de perfil comportamental para entender o porquê que você age da forma que você age, porquê dos seus comportamentos, porquê que as pessoas ao seu redor se comportam de tal forma? Você já parou para pensar o porquê que seu marido, sua esposa, seu namorado, namorada, seus pais, seus irmãos, né, os seus melhores amigos agem daquela forma? Você já parou para pensar o porquê você reage, age e reage de certa forma quando você é exposto a uma situação? Tem explicação científica para isso. Tá? Então eu quero trazer para você hoje o DISC. Vocês estão vendo aqui atrás, né? Você pode ver aqui, tem o DISC, é um acrônomo, tá? É um acrônomo em inglês, tá? Então o D é de Domain, o I é de Influence, S de Stability, C de Conformity. Domínio, influência, estabilidade e conformidade. O que significa isso? O DISC, ele é um acrônomo que vem lá de trás, quando os gregos ainda falavam, né, que as pessoas poderiam ser coléricas, sanguíneos e assim por diante. O DISC, ele é uma ferramenta, é um teste, existe um teste, tá, para você responder algumas perguntas e achar o que predomina mais em você. Mas Aníbal, por que eu vou fazer esse teste? Você faria esse teste, meu guerreiro, minha guerreira, para se conhecer. Autoconhecimento, para você trazer respostas para você do porquê que você dá uma resposta de tal jeito para alguém, porquê que você se intimida quando alguém fala com você, porquê que você fica nervoso, porquê que você fica com medo, porquê que você tem, como que eu posso dizer, aquele ímpeto para empreender, porquê que você tem aquele foco para parar e se concentrar numa única tarefa, o porquê que você não tem foco, você fica pipocando de tarefa em tarefa, porquê que você é um comunicador, porquê que você é uma pessoa mais, você é uma pessoa extrínseca, uma pessoa intrínseca, tudo isso, esse teste aqui, ele dá muita base para você. O DISC, ele tem uma assertividade muito alta, nós estamos falando de 95% de assertividade nos testes comprovados cientificamente. Então o DISC, ele vai mapear o perfil de cada pessoa, tá? Então o D é uma pessoa, né, esse D aqui, ó, é uma pessoa que ele tende a ser mais dominante. É uma pessoa que domina, uma pessoa que tem muito foco no resultado. Aquela pessoa que ela faz o que tiver que fazer, seja no trabalho, na vida pessoal, no grupo da igreja, no grupo de amigos. Se você vai viajar com uma pessoa que tem esse perfil D, ela tem qual característica? Ela ter a última palavra. A última decisão tem que ser dela. E ela não delega a responsabilidade de tomar decisões. Ela resolve problemas de forma muito rápida, tá? Mas porém ela pode também atropelar muitas pessoas. Ela não liga muito pro sentimento das pessoas. Ela fala assim, é ali que a gente tem que ir, o resultado tá lá, então é lá que nós vamos. Doa quem doer, eu vou fazer o que é necessário para chegar até lá. Tá? Então aqui eu estou explicando de uma forma mais lúdica, talvez, mas trazendo, o mais importante aqui desse vídeo é trazer a reflexão para você identificar o que mais predomina em você. Tá? Então o D é aquela pessoa que foca muito no resultado, ela quer agir agora, ela não deixa as coisas para depois, ela não fica muito de papinho paralelo, ela é hiper focada, só que ela também tem que ter cuidado com a socialização. Ela tem uma grande característica de não se socializar para ficar batendo papo, para conhecer as pessoas. Ela não quer saber muito do íntimo das pessoas, ela quer focar no resultado. Tarefa dada é tarefa cumprida. Então, cuidado. Você que tem esse perfil do D, você pode atropelar muitas pessoas, você magoa as pessoas. E o D tem a característica de não se preocupar com o sentimento. Magoou? A vida é assim. Segue o jogo. É mais ou menos dessa forma que pensa o D. Tá? Aqui eu estou sendo um pouco extremo, às vezes, né? Mas é para gerar a reflexão em você, tá bom? O I, né? O I é de influência. Uma pessoa influenciadora, ela tem muito forte a comunicação. E ela gosta de trabalhar em equipe, ela tem essa habilidade de trabalhar em equipe. Por quê? Porque por ser uma influenciadora e comunicadora, ela gosta de se socializar. Ela gosta de estar no meio de pessoas, ela gosta de perguntar para as pessoas como que foi seu final de semana. O D, ele fala assim, eu não quero saber do seu final de semana, nós estamos aqui agora, é segunda-feira, estamos no trabalho, foca no trabalho, não interessa o que aconteceu ontem. Né? O I não, o I ele está ali no trabalho, mas ele quer saber
como que foi o seu final de semana, né? Se hoje é segunda-feira, como foi o seu final de semana? E aí uma pessoa fala assim pro I, ah, não foi muito bom. O I quer saber, nossa, mas o que aconteceu? O D, se você fala assim, ah, não foi muito bom, ele fala assim, beleza, levanta a cabeça e segue o jogo. Né? Ele quer assim, né? Quiçá ele fala assim, ah, tudo bem, beleza então. Vamos focar no trabalho, né? O I, ele já quer saber um pouco mais, ele quer se envolver, ele quer se relacionar. O relacionamento é um dos valores de um I, né? Que ele tem forte essa comunicação. Porém, I, cuidado, que você tem uma grande tendência de começar um monte de coisa e não terminar. Diferente do D, o que ele começa, ele termina. E ele foca naquela coisa que tem que fazer. Ele não fica focando em muitas coisas ao mesmo tempo. Ele foca numa única coisa, que é o que vai trazer resultado. E ele foca no que traz mais resultado. O D tem uma grande característica de focar nos 20% para trazer 80% dos resultados, né? Lei de Pareto. O I não. O I ele fica focando muito em muitas outras coisas e às vezes tem dificuldade. Mas o I, ele tem muita energia, ele tem muita positividade. Ele quer trazer, ele quer acolher as pessoas e fazer com que o ambiente em que as pessoas estão inseridos seja um ambiente agradável. Né? Então, esse é mais ou menos o que acontece com o I. Tá certo? Nos nossos treinamentos, no Cronos digital, no Cronos presencial, a gente aplica esse teste. Né, com todos os alunos lá, e eu dou uma devolutiva completa. Mais do que isso que eu estou falando aqui, porque a gente demora mais de 1 hora falando desse tema dentro do treinamento. Tá? Se você for no mercado, você vai pagar para fazer um teste desse. Né? Muitas empresas de RH, muitas empresas de headhunter, né, empresas de desenvolvimento humano, muitas empresas, elas cobram. Por quê? Porque é realmente necessário cobrar, tá? Porque é muito valor agregado. Tem muito valor agregado em você fazer um teste como esse, como o DISC. Porque você vai trazer autoconhecimento, você vai se conhecer, você vai saber o que você faz bem, o que você faz mal, como melhorar, você vai ter luz, você vai ter clareza de como criar uma estratégia para você evoluir naquelas áreas que você quer evoluir na sua vida. Então é extremamente necessário pagar, mas nós da Amplia a gente coloca dentro, já embutido nos nossos treinamentos, porque a base dos treinamentos da Amplia é focar no ser humano e no autoconhecimento. Então todos os treinamentos nossos de liderança, o treinamento de oratória, o treinamento de produtividade e gestão do tempo, o Ampliamente, né, que é o nosso evento de entrada na Amplia, em que a gente fala muito das emoções, a gente é um treinamento de inteligência emocional, a gente fala de carreira, a gente fala de desenvolvimento pessoal, a gente fala de saúde, a gente fala de muitas coisas, de finanças lá no Ampliamente. Por quê? Porque são os pilares importantes para todo ser humano. Não adianta você ser super bem sucedido na sua carreira se a sua saúde está um lixo. Né? Não adianta você ter uma saúde impecável e você financeiramente está frustrado. Aquilo te desenvolve uma doença psicossomática, por exemplo. Você não está satisfeito com os seus relacionamentos, com a sua carreira. Né? Então, assim, você tem que estar o máximo de equilíbrio em todas as áreas da sua vida. E isso que a gente traz no Ampliamente. Lá a gente aplica testes, a gente faz muito trabalho com as pessoas, focando na mente delas. Então, voltando aqui para o DISC, o S é estabilidade, vem do inglês, de stability. Tá? Então, a estabilidade, uma pessoa que é S, ela tem muita característica de águia. Né? Imagina uma águia. Uma águia, quando ela pega o voo, ela é o quê? Ela é estável. Ela é estável. É diferente de qualquer outro passarinho que bate uma rajada de vento, ele dá uma desestabilizada. A águia não. Pode ter uma rajada de vento porque ela joga as asas para baixo, né? Ela inclina a cabeça aqui assim, aí ela quebra aquela resistência do ar, né? Ela tem uma aerodinâmica muito boa. Então, dificilmente uma águia ela se movimenta, ela perde estabilidade. Tá? Então, fazendo essa analogia com o animal. E uma pessoa que é águia, ou uma pessoa que tem esse S como característica principal, como perfil predominante nela, é uma pessoa visionária, é uma pessoa que não tem barreiras, é uma pessoa que ela tem habilidade de olhar lá na frente, ela olha no futuro, é uma pessoa visionária, empreendedora. Tá? Então é aquela pessoa que não foca muito, ela não foca em problema, não existe problema para o S, não existe problema para o S. Né? O S ele foca muito em solução, mas cuidado S em focar em soluções desnecessárias sem saber a causa raiz do problema. Esse é um problema pro S, porque o S já lança alguma coisa, aí começa a dar um problema aqui, ele fala assim, tá dando problema, eu preciso melhorar, aí ele já lança outra coisa, porque ele é visionário, ele é empreendedor, ele já quer lançar outra coisa, mas sem resolver aquilo.
E aquilo fica aberto aqui, ó, fica piscando na cabeça dela, no mundo dela, pode afetar outras pessoas, mas ela já abriu mão disso aqui, ela já está pegando outros horizontes, está voando mais alto, né? Tem que ter esse cuidado. A gente não pode ficar voando muito sem fechar os ciclos da nossa vida. A gente tem que fechar ciclos da nossa vida. Se você deixa uma ferida aberta, uma hora, aquela ferida vai fazer assim, ó, vai te pegar e vai te jogar para baixo. Então, fazendo uma analogia para a sua vida, quantos traumas você acha que você superou, mas toda vez que toca aquela música na rádio, toda vez que você passa na frente daquele lugar, toda vez que você conversa com alguém, você vê um comportamento de alguém e remete àquele trauma do passado. Por quê? Porque você não curou, você não resolveu o problema. Né? Então, cuidado com isso. O S, ele tem, por estar sempre focando em coisas novas, ele tende a ser muito distraído. E aí, trazendo para o comportamento humano, se você tem que se preocupar também em dar um pouco de atenção nos sentimentos das pessoas. Você tem essa habilidade, você tem essa competência. Diferente do D, que normalmente ele não quer saber e é consciente dele. É consciente dele, ele sabe que ele não quer, ele tá nem aí para os sentimentos das pessoas, porque ele quer resultado. Né? Mas o S, ele sabe, ele tem a consciência de que ele precisa dar atenção para as pessoas, mas às vezes ele é distraído demais e acaba passando despercebido. E aí você magoa aquelas pessoas que te amam, você se magoa. Né? Então você fere os próprios valores. Então tem que ter esse cuidado. O C é o conformidade. É uma pessoa que tem capacidade de focar. É aquela pessoa que ela... Imagina um lobo. Né? Um lobo, na hora que ele quer caçar, ele é o quê? Ele é meticuloso, ele é cuidadoso, né? Ele tem estratégia, ele é estrategista. Ele sabe que ele não pode errar. O lobo, na hora que ele dá o bote, ele pega. Ele não entra no jogo, ele não entra naquele terreno para pegar aquela presa, né? Pensando que vai dar errado. Ele nem pensa que dá errado. Para ele, dar errado não é uma opção. Trazendo essa analogia para o ambiente de trabalho, para o nosso dia a dia de trabalho, por exemplo, é aquela pessoa metódica, aquela pessoa que conhece as regras de cabo a rabo, aquela pessoa que você não precisa ficar cobrando. Se ela falou, eu vou entregar para você até sexta-feira que vem, pode ficar tranquilo que sexta-feira que vem ela vai entregar. Né? Para quem sabe um pouco da minha história, eu morei 6 anos na Europa, dos 6 anos, 3 na Alemanha. Morei 3 anos na Alemanha, trabalhando, né, onde eu desenvolvi características e comportamentos de liderança. Eu tive a oportunidade de liderar alemães lá na Alemanha, né, como líder de time, e lá eu pude ver a capacidade do alemão de falar não para algumas tarefas, para a pessoa, e focar numa única tarefa. O C, ele tem essa característica. Ele foca numa única coisa, numa única tarefa. É bom? É ruim? Não existe bom e ruim. Nenhum desses perfis, nem o D, nem o I, nem o S, nem o C, tem melhor e pior. Não. Isso é pesquisa e vem... Guerreiro, guerreira, isso vem lá de trás. Isso vem lá de trás, tá? Vem desde Sócrates, passa por Jung, Marston e chega nos mundos atuais. Tá? Então, várias pesquisas, e isso aqui é mundial. O termo DISC, qualquer RH, qualquer empresa séria, competente, que foca no ser humano, quando você fala DISC, por isso que é inglês, porque a linguagem universal do mundo até então é o inglês, quando você fala DISC, toda empresa que priva pelo ser humano sabe o que é. Toda empresa sabe o que é. E eu arrisco dizer mais, líder, você tem que saber o que é o DISC, você tem que aplicar DISC no seu time. Né? Muitas pessoas, eu hoje, nesse momento que eu estou falando com você aqui nesse vídeo, eu sou empresário, treinador e sou também um gestor, sou um gerente de TI responsável por toda a América. E lá eu tenho uma equipe, tanto funcionários diretos e indiretos. Eu aplico DISC neles. Por quê? Porque uma vez que eu sei qual que é a predominância comportamental em cada integrante do meu time, eu me adequo a linguagem dele. Isso aqui é muito forte, é muito rico. Um líder tem que saber fazer isso. E não só líder, você que é colaborador, você que é profissional de qualquer área, busque isso, faça teste, saiba entender o porquê que você age. E digo mais, você pode trazer para dentro da sua casa.
Você pode fazer o teste dentro da sua casa. Ah, Aníbal, não tem o teste. Esse teste realmente não é aberto assim, porque tem que ter competência para você dar uma devolutiva. Não é só ir lá e responder o teste e saber, eu sou D, eu sou C. E não é se rotular como, eu sou D, sou I. Não, não é se rotular. Você tem que entender o que está por trás. Tá? Então aqui eu estou trazendo esse vídeo para você. Se você já fez um teste alguma vez do DISC, assista esse vídeo, pega esse vídeo, se alguém fez, se alguém que você conhece fez, e às vezes essa pessoa não teve uma devolutiva completa, uma devolutiva bacana, pega esse vídeo aqui, encaminha para ela, fala, olha que legal, sabe aquele teste que você fez? Olha a devolutiva aqui que o Aníbal tá dando. É isso, gente, você tem que aprender tudo. Cada acrônimo aqui, ó, cada letrinha, cada perfil tem os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Tem suas vantagens e desvantagens, tem pontos de melhoria, tem pontos de foco, todos eles. E eu digo o seguinte agora para concluir esse vídeo. Qual que é o objetivo com isso? O objetivo, guerreiro, guerreira, é você ter o quê? Equilíbrio. Aí que tá a sacada. O objetivo do DISC é você ter equilíbrio. Porque se você tem equilíbrio, você sabe em que momento você age como dominante. Assuma a situação, bata no peito, fala, eu mando, eu vou resolver o problema, eu sei resolver o problema, me siga que eu sei. Vamos lá, foco no resultado. E você tem que ter a habilidade de ser um I, para engajar as pessoas, influenciar as pessoas positivamente. Você tem que ter a habilidade de persuasão. Você tem que ter a habilidade de olhar para as pessoas como seres humanos e tratá-las como seres humanos. O S, você tem que ser visionário. Você tem que olhar para frente. Você tem que pensar em quebrar barreiras e não ficar colocando barreiras na sua vida, no dia a dia. Nem na sua e nem da sua equipe. Você tem que ter o C. O C, você tem que ser super focado, hiper focado, conforme. Você tem que seguir regras. O mundo é feito de regras. E você tem que ter essa habilidade aqui de começar e terminar alguma coisa. Então tudo isso diz o quê? Se você tem o DISC, tudo aqui, ó, os acrônimos em equilíbrio, você se torna um belo de uma pessoa, uma bela pessoa, um belo de um profissional. E é isso que o mundo precisa hoje em dia. Quem é muito D, quem é muito C, muito I, muito S, está arriscado a ser julgado e ser tirado do ambiente de trabalho. Por quê? Porque o mundo precisa de pessoas flexíveis. Você já ouviu falar do VUCA? O mundo VUCA, o mundo é volátil, ele é incerto, ele é complexo e é ambíguo. O VUCA vem do inglês também, né? O mundo é vulnerable, uncertain, né? Uncertainty, de incerteza, complex, de complexidade, e o A é de ambiguous, ambiguidade. Você quer passar por um mundo VUCA de uma forma mais e mais consistente e robusto, você tem que desenvolver as habilidades e trazer todos eles em equilíbrio. Normalmente, tá? Não é regra, mas normalmente, e muito da minha experiência, tá? Essa minha experiência, essas experiências que eu faço, né, de forma mais, que eu aplico o teste, né, de forma mais empírica, eu vejo que normalmente as pessoas têm dois perfis predominantes, tá? Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tenho equilíbrio em 3, tá faltando um. Qual que é? Esse aqui, ó, o C. Mas Aníbal, eu não sei o que falta para mim. Se você não foca em autoconhecimento, você nunca vai saber. Você vai achar que você é assim e vai ter a síndrome da Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim, eu sou assim mesmo. Não, você tem que se adaptar. O mundo está em constante mutação, você tem que acompanhar as mudanças do mundo. Se você não acompanha as mudanças do mundo, você está fora. Você vai ser cuspido fora desse mundo. Então faça o teste. Procure e amplia, nós temos nos nossos treinamentos. Faça o Cronos. O Cronos digital eu faço o teste, dou a devolutiva completa, com plano de ação. Como você faz para equilibrar todos eles. Você tem que fazer isso. Porque assim você vai ser um profissional 12 estrelas, 15 estrelas, não mais 5 estrelas. Porque 5 estrelas já está fora. A pessoa que faz o que faz só para cumprir o padrão, só para seguir a regra, só para fazer ali o feijão com arroz, está fora do mundo. Você tem que fazer além, você tem que ser visionário, proativo. E isso aqui, ó, é poderosíssimo. Isso é ferramenta que vale valor, vale investimento e transforma vidas. Quer saber mais? Entre em contato com a gente. Manda no nosso e-mail, contato@ampliaconsulting.com, entre nas redes sociais, deixe mensagens para mim, eu respondo todas elas,
Tá? E fica ligado que em breve teremos várias lives que eu sempre falo sobre comportamento humano. Comportamento humano, você, ser humano, todos nós, somos a chave de tudo. Te vejo no próximo vídeo, espero que você tenha gostado.